Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, que Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Ainda não estou reto, estou um pouco torto por causa do travamento do pescoço, mas vamos lá para um vídeo aqui. O Papa Francisco quer uma igreja desmasculinizada. Chegou por um vídeo do Vatican News, daqui a pouco eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, estas palavras do Papa Francisco. Na realidade é algo um tanto quanto diferente, novo, estranho, porque é algo que nunca foi falado por nenhum Papa antes na igreja. Então eu quero ler aqui a matéria do Info Vaticana. Francisco quer desmasculinizar a igreja e talvez o seu desejo seja uma surpresa para qualquer praticante fiel que possa diariamente ver de relance que o problema não parece precisamente consistir num excesso de testosterona. Até porque, se a gente for analisar a participação, as mulheres participam muito mais da igreja, são muito mais fiéis aos ensinamentos da igreja do que os homens. É só analisarmos os números daqueles que praticam a sua fé. Com certeza, nós temos um número muito maior de mulheres do que de homens. Vamos continuar a matéria aqui. Qualquer pessoa que entre inesperada e aleatoriamente num templo católico ficará surpreendida ao saber que o Papa expressou o seu desejo de desmasculinizar a igreja. Porque a experiência comum é exatamente o oposto. O número de mulheres que frequentam a igreja excede em muito, muito a presença de homens. E há quem aponte que o próprio ambiente das freguesias tende muito mais para o feminino do que para o masculino. Faria algum sentido, talvez, se o Santo Padre fizesse referência à possibilidade impossível de abrir o sacerdócio a mulheres? Mas é uma questão que já foi até mesmo refutada pelo próprio Papa Francisco não faz muito tempo. Mas esta opção já foi publicamente e categoricamente rejeitada em numerosas ocasiões. Mesmo que o famoso sínodo interminável permita que os pais e mães sinodais entretenham estas especulações, tudo então fica na mais absoluta indefinição. E não entendemos muito bem o que é a igreja feminina, ou que poderia consistir essa desejada desmasculinização, que, em todo caso, para quem tem olhos no rosto, já parece muito avançado. Parece que neste, como nos outros aspectos, o Papa se limita a alinhar-se com as tendências ideológicas que o mundo aplaude, evitando comprometer-se com algo concreto. O acaso ou a providência quer que estas declarações papais coincidam no tempo com as represálias em matérias de habitação e salário que Sua Santidade lançou contra o cardeal Raymond Burke, porque precisamente o cardeal norte-americano se pronunciou no passado contra a desmasculinização da igreja. Em declarações há alguns anos, Burke afirmou que o feminismo radical que tem atacado a igreja e a sociedade desde a década de 60 deixou homens muito marginalizados e continuou, infelizmente, o movimento feminista radical influenciou fortemente a igreja, levando a igreja a abordar constantemente as questões das mulheres em detrimento à abordagem de questões críticas importantes para os homens. A importância do pai, seja na união matrimonial ou não, a importância do pai para os filhos, a importância da paternidade para os sacerdotes, o impacto crítico de um personagem viril, a ênfase nos dons particulares que Deus dá aos homens para o bem de toda a sociedade. Essas declarações de Burke são corroboradas por uma pesquisa realizada pelo site Crux em 2015, onde 3/4 dos consultados concordam com o cardeal que a igreja se tornou
feminizada. Essa declaração soou um pouco estranha, porque é algo que parece fugir um pouco da realidade da igreja. Eu vou colocar o vídeo aqui então. La Chiesa è donna e se noi non sappiamo capire cosa è una donna, cosa è la teologia della donna, mai capiremo cosa è la Chiesa. E uno dei grandi peccati che abbiamo avuto è maschilizzare la Chiesa. E questo non si risolve per la via ministeriale, questa è un'altra cosa. Si riserva per la via mistica, per la via reale. E questo è un compito che vi chiedo, per favore. And this is a task I ask you to do, please. Smaschilizzare la Chiesa. Pois bem, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas com a introdução do novo missal, o Papa ele muda o roteiro ali da quinta-feira, da missa de lava-pés, por exemplo. Ó, as disposições, isso aqui está no novo missal, da nova tradução do missal aí. As disposições realizadas pelo Papa Francisco também foram incorporadas. Além de incluir São José nas orações eucarísticas, o Santo Padre modificou a rúbrica do rito do lava-pés na quinta-feira da Ceia do Senhor, passando-a de os homens escolhidos para as pessoas escolhidas. Então teve essa mudança, porque na realidade sempre são homens, justamente porque eram os apóstolos, que eram homens. Então, por isso tem essa situação. Mas nós ficamos, diante disso, sem saber muito bem o que isso significa. O que eu posso pedir para vocês é que nós precisamos rezar muito pela igreja, pelo Papa, rezar muito pelos bispos, pelos nossos padres. Sem sombra de dúvidas, essa é a maior e pior crise que a igreja já passou. E muitos fecham os olhos para ver o que está ocorrendo. Muitos fingem que nada está acontecendo. Olha, o que tem de pregador, o que tem de padre, mas padre ainda a gente entende. Porque um padre, se ele criticar o Papa, certamente ele vai ganhar, vamos dizer assim, uma exortação, uma punição do seu bispo. Pois bem, voltando aos pregadores, muitos influenciadores católicos têm feito vista grossa para a crise da igreja, têm feito malabarismos para tentar justificar o injustificável. Então, este é o que nós estamos vivendo. E isso é o que nós estamos vivendo na igreja. Muitos fingem que não há uma crise, fingem que não estão acontecendo nada, que não está acontecendo nada, fazem vista grossa, passam pano, fazem malabarismos para querer justificar. Esta que é a grande verdade. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!